Good morning. Very glad to be here. Bom dia, estou feliz em estar aqui. For those that have not met me, my name is Pastor Gossmeyer. Para aqueles que não me conheceram, meu nome é o pastor Gossmeyer. My family and I have been missionaries in England Minha família e eu somos missionários na Inglaterra since 2002. desde 2002. Our primary ministry there is church planting, Nosso ministério principal lá é a implantação de igrejas, but as you do, we've added a few others. mas como acontece, a gente adicionou alguns outros. One that we especially enjoy Que nós especialmente gostamos is working to keep missionaries on the field. é aquele trabalho de ajudar os missionários ficarem no campo. We got tired of seeing people leave Cansamos de ver pessoas indo embora for reasons that could be avoided. por motivos que poderiam ser evitados. So we started a missionary retreat. Então nós começamos um retiro para missionários We hold it every February, e temos todo fevereiro, which is our winter time. que é o nosso inverno. The days are very short in England. Os dias são muito curtos. It gets light about 8:30 in the morning. O sol nasce umas 8:30 da manhã It's dark at 4. e às 4 da tarde já se põe. It can get very depressing. Pode ser muito depressivo. The weather is not good. O clima não é bom. And we started having problems as a family Nós tivemos problemas com a família and realized we needed to get away. e percebemos que a gente precisava dar uma saída. I needed to spend time with other preachers. Eu precisava gastar um tempo com outros pastores, My wife needed to spend time with other preachers' wives. a minha esposa com as suas esposas, And especially my children needed to spend time around other kids. especialmente os meus filhos precisavam de tempo com outras crianças. So we found a location in the middle part of England, Então nós achamos um local ali no meio da Inglaterra and we all get together for about 3 days every February. e nós temos um retiro ali uns 3 dias no meio de fevereiro. Some years we bring a speaker in from the States. Há alguns anos a gente traz alguém dos Estados Unidos. Sometimes we just do the speaking ourselves. Algumas vezes a gente mesmo que fala, somos os palestrantes. But the main focus of the meeting Mas o foco ali do retiro is just we need fellowship. é a comunhão. We need to spend time around other Christians. Precisamos ter um tempo com outros crentes. God has really blessed that ministry. Deus tem abençoado aquele ministério. The first year we had 19 people. O primeiro ano a gente teve 19 pessoas. Last year we had 79 people. Ano passado teve 79 pessoas. We already have 100 people that expressed interest for next year. E já temos mais de 100 pessoas que falaram que estão interessados para o ano que vem. The blessing to us A bênção para nós are the comments and emails we get after. são os comentários, e-mail que a gente recebe depois. People saying, you had no idea how much we were struggling. As pessoas dizem, você não tem ideia das dificuldades que a gente está passando. You had no idea how much we needed this. Você não tem ideia de quanto a gente precisava desse retiro. We're going to stay on the field. Nós vamos ficar no campo. That's our desire. Esse é o nosso desejo. We also get to travel with our pastor. Também nós temos a oportunidade de viajar com o nosso pastor. We are sent out of Beth Haven Baptist Church. Somos there in Oklahoma City. enviados pela igreja Beth Haven, a igreja do pastor lá nos Estados Unidos. O lar de descanso. And we enjoy being able to do that. E nós gostamos disso. People are quitters. Pessoas param People quit jobs. Desistem de seus empregos, People quit marriages. desistem de seus casamentos, People quit exercising. param de exercitar, People quit their diet. param a dieta, Preachers quit preaching. os pastores param de pregar. We seem designed to quit. Nosso desenho, o que é normal é da gente parar. When you start working with people who have addictions, Você começa a trabalhar com pessoas viciadas they have tried everything to quit their addiction. e eles já tentaram tudo para parar And they aquele have either vício. failed or quit time after time after time. E eles ou falharam ou desistiram, vez após vez após vez. So the very first thing that they work on in this program Então a primeira coisa que nós tratamos nesse programa is the handout that you had there, Victoria.
ali esses papéis que você tem, a vitória. Victoria. We give them some very simple steps, Nós damos alguns passos bem simples, some very easy things to accomplish. coisas bem fáceis a fazer, We're wanting them to give them some hope e queremos dar um pouquinho de esperança that they can succeed, que eles podem conseguir, because they won't think they can. porque eles vão achar que não podem. You might think these steps are very simple, Você pode achar que esses passos são bem simples, but for them they can be quite difficult. mas para eles podem ser até bem difíceis. You can read over the material later for sake of time, Você pode ler o material depois, but we have them memorize the key slogan. mas eles decoram as frases iniciais, principais aqui. Memorize the program format of the Eles decoram o formato do programa, memorize the key verse. We break that into 3 parts. decoram o versículo principal e em 3 partes diferentes. They have to recite those back to an accountability partner. Eles têm que falar ou recitar esse versículo para alguém que está designado a eles a falarem. We have attendance requirements for them coming to the meetings. Temos requerimentos em presença deles nas reuniões. We also require church attendance at a biblical Baptist church. E também obrigamos eles a terem uma frequência numa igreja batista bíblica. The last one is not negotiable. O último a gente não negocia. It would do no good to save the body, Não adianta a gente conseguir salvar os seus corpos, but condemn their soul to hell mas condenar as suas almas ao inferno, by allowing them to go to a church of false doctrine. permitindo eles a ir numa igreja de doutrina falsa. We also have them read an article. Também obrigamos in your eles a ler material um artigo que está aí no material. Article states, can you be free from addictions? O artigo pergunta, né, você pode estar livre dos vícios? When that question is asked of the world, E quando perguntam, fazem essa pergunta ao mundo, the world will tell them, o mundo diz a eles you have a terrible disease which there is no cure. que você tem uma terrível doença da qual não tem cura, There is no hope for your recovery. não tem esperança para a sua recuperação. Once an addict, always an addict. Uma vez um viciado, sempre viciado. You can manage your addiction, but you can never overcome it. Você pode controlar até o teu vício, mas você não pode ter vitória. The Hope Program teaches God's view on addiction. Esse programa de vida ensina a visão de Deus. You read 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. God says that when a person comes to Christ, Deus diz que quando uma pessoa se achega a Deus, He gives them a new life. Ele os dá uma nova vida. God's not interested in managing our sin. Deus não está interessado em controlar o nosso pecado. God wants to overcome our sin. Deus quer que nós tenhamos vitória sobre o pecado. John 10:10 says that Christ came that we might have life João 10:10 diz que Deus veio para que tenhamos vida and that we might have it more abundantly. e que tenhamos vida com abundância. If you talk to most doctors about addiction, Você se perguntar para os médicos sobre os vícios, the common thought is 10 days to 2 weeks o pensamento normal é entre 10 dias a 2 semanas. is the time to detox the body. É o tempo para você tirar, limpar o corpo. For the most part, at that point, the body does not crave those chemicals. E pela maior parte, nesse ponto, as pessoas não desejam, o corpo, né, não deseja mais, vamos dizer, aquela química. Most rehabilitation facilities work on this premise. A maior parte dos lugares que fazem esse tipo de programa, eles tratam dessa forma. You've heard of celebrities that go in and out of these types of facilities. Tem as celebridades que entram e saem dessas casas de reforma, vamos They dizer. deal with the physical side of addiction. Eles tratam com a parte física, But that's not the real problem of addiction. mas isso não é o maior problema do vício.
It's the mind. É a mente. The mind is the real problem in addiction. A mente é o grande problema no vício. Proverbs chapter 23 and verse number 7 says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Provérbios 23:7 diz que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. You and I are what we think about. Nós somos o que nós pensamos. Addiction is not so much an external or physical problem O vício não é algo exterior, as it is an internal, mas é interior. how you think E and how como you feel. você pensa e sente. If we can change how a person thinks, Se nós podemos mudar o que a pessoa pensa, we can change what they do. nós podemos então mudar o que eles fazem. This chart here that we have written out, Aqui nós temos o que está escrito aqui. this is the process that we go through in our life. Esse é o processo que nós passamos em nossa vida. The things that you and I think about, As coisas que nós pensamos, things that we dwell on in our minds, as coisas que meditamos em nossas mentes, they affect how we feel. afetam os nossos sentimentos. Have you ever known somebody that thought themselves sick? Você já conheceu alguém que pensou tanto que ficou doente, de tanto pensar que está doente? All they could see were the problems. Eles só veem os problemas, All they thought about were the problems. só pensam nos problemas And they were always depressed. e estavam sempre depressivos. And yet there are other people. E ainda tem outras pessoas To them the sun is always shining. que para eles o sol sempre está brilhando, Things will turn out fine, as coisas sempre vão dar certo, despite obvious problems in their life. mesmo apesar dos óbvios problemas em suas vidas. How we think affects how we feel. O que nós pensamos afeta como nós sentimos. How we feel affects the decisions that we make in our life. O que nós sentimos afeta as decisões em nossas vidas. That really shouldn't be the case. E isso não deveria ser o caso. We should do what we're supposed to, Deveríamos fazer o que devemos, no matter how we feel about it. sem importar os nossos sentimentos. But most people don't live that way. Mas a maior parte das pessoas não vivem assim. I'm sure you as a pastor Com certeza, você como pastor have never heard this. nunca ouviu isso. Pastor, I just didn't feel like coming to church. Pastor, eu não estava com vontade de ir na igreja. Go to church anyway. Vai à igreja de qualquer jeito, né? The decisions that you and I make in our life As decisões que nós tomamos em nossas vidas affect our actions. afetam as nossas ações. What you think about affects how you feel. What you feel affects your decisions. Your decisions affect what you do. Nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos, os sentimentos afetam as decisões e as decisões afetam o nosso agir. Pastor Carter spoke of that earlier. O pastor Carter, ele falou sobre isso, We are responsible for our decisions. que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Addicts will blame everybody Os viciados culpam todas as pessoas and everything. e tudo. It is never their fault. Nunca é a sua própria culpa, But you and I understand it's always our fault. mas nós entendemos que é sempre a nossa culpa. Those actions, if they keep happening, become habits in our life. Essas ações em suas vidas se tornam hábitos. You do something enough times, Você faz algo o suficiente número de vezes and it will become a habit in your life. e vai se tornar um hábito na sua vida. Whether that's a good habit Se for um hábito bom or if that's a bad habit. ou um mau hábito. And then it's hard to take care of. E aí é difícil controlar. And those habits then become your lifestyle. E os hábitos se tornam o seu estilo de vida. They become how you live, Se torna o seu meio de viver. to the point where you don't even think about it. E aí você nem pensa mais nisso. When you start that diet, Quando você começa aquela dieta, like some people need to, como algumas pessoas precisam, you walk into your house, você entra na sua casa, you walk over to that drawer that has the biscuits in it. você vai àquela gaveta que tem o pão ali, You open that drawer, você abre a gaveta you grab that biscuit, e você pega aquele pão you eat the whole biscuit e você come ele inteirinho, quickly before your wife sees you. rapidamente, antes que sua esposa vê, Before you remember, antes que você lembra, I'm on a diet. eu tô de dieta. Your habits affect your lifestyle. Your life becomes by Seus hábitos afetam a sua vida.
And you don't know how to stop that. E você não sabe como parar esse ciclo. Because how you live your life Porque como você vive a sua vida and the people you hang around because of that e as pessoas com quem você se relaciona, will then affect your thoughts. de novo, afetam o seu pensamento. And you go back down through the square. Você retorna mais uma vez esse ciclo. That is how people who sit in your church, in my church, É desse modo que as pessoas que sentam na sua igreja, na minha igreja, who love God que amam a Deus and serve God e servem a Deus and hate sin, e odeiam o pecado, can end up in some of the worst situations in their life, podem cair nas piores situações imagináveis em suas vidas, involved in unspeakable sin envolvidos em pecados que a gente nem menciona, and far, far away from God. muito longe de Deus, Because they started thinking the wrong thoughts. porque estavam pensando a coisa errada And they ended up around the wrong people e terminaram perto das pessoas erradas, who introduced even worse thoughts, que introduziram pensamentos piores, which even more affected their lifestyle. que afetou o seu estilo de vida mais ainda. And they get trapped into a cycle E eles ficam presos ali no ciclo, that they have no idea how to break. que não têm a mínima ideia como quebrar. So we need to give them some tools. Então precisamos dar a eles algumas ferramentas, We need to give them something to do to help them. precisamos dar a eles algo que vai os ajudar. We have the first tool we use is called the 3 C's. A primeira ferramenta que nós usamos são os 3 Cs. Read 2 Corinthians 10, 2 Coríntios 10, 3 through 7, if you will, please. versículos 3 a 7. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, mas porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprir a vossa obediência. So we want to give them some tools to help them out of the cycle that they're stuck in. Então queremos dar algumas ferramentas para eles saírem desse ciclo que eles estão presos. Well, the most obvious place is to work on their actions. A coisa mais óbvia é a gente tratar das ações. Stop drinking. Para de beber, Stop taking drugs. para de usar drogas, Stop watching pornography. para de ver a pornografia, Stop doing the thing that's controlling your life. para de fazer aquilo que está controlando a sua vida. Just stop it. Simplesmente pare. They tried that. Eles já tentaram. That's just not the place where we need to start. E não é ali que nós precisamos começar. Start with the thoughts, Começa com os pensamentos, because that's what ends up controlling us. porque isso acaba nos controlando. The first C that we instruct them Primeiro C que nós instruímos is casting down imaginations. Tirando as imaginações. We teach them to deal with the problem when it is just a thought. Nós ensinamos a eles tratar do problema enquanto é só um pensamento. There are 3 parts of thought. Tem 3 partes desse pensamento. There's the imagination stage, Tem a parte da imaginação, there's the meditation stage, tem a parte da meditação and then there's the intent stage. e tem a parte da intenção. We're all familiar with the imagination stage. Todos Things- nós conhecemos a parte da imaginação. Things pop into your head all the time. Você pensa em coisas, surgem na tua cabeça direto. Good ideas, Boas ideias, crazy ideas, ideias loucas, good things, boas coisas bad things. e coisas ruins. They just pop into your head, do they not? Aparecem na cabeça, né, do nada. You and I understand Satan cannot read our minds, Nós entendemos que Satanás não pode ler os nossos pensamentos, but he can certainly interject thoughts into our minds. mas com certeza ele pode inserir pensamentos. The problem is when we go from the imagination to the meditation. O problema é quando a gente passa da imaginação para a meditação We start to dwell on that thought. e começamos a se manter ali naquele pensamento. I've always heard it expressed like this.
Eu sempre ouvi expressado desse modo: You cannot stop the bird from flying over your head, você não pode parar o pássaro de voar por cima da sua cabeça, but you can stop the bird from building a nest in your hair. mas você pode parar o pássaro de fazer um ninho no teu cabelo. We live in a wicked world. Nós vivemos num mundo horrível. We're going to see things, Vamos ver coisas, we're going to hear things. vamos ouvir coisas, Those imaginary thoughts are going to come in. e aquelas imaginações vão entrar. The problem is when we start to dwell and meditate on those thoughts. E o problema é quando a gente começa a meditar naquelas coisas. Because if you start meditating on something long enough, Se nós começarmos a meditar numa coisa, your brain will go into the intent stage. a sua mente vai te levar às suas intenções. There's also a saying, Tem também um ditado: you can look, você pode olhar, but don't touch. mas não toque. You look long enough, Mas se você olhar o suficiente, and you will touch. você vai tocar. You meditate long enough, Você medita sobre aquele pensamento suficiente, and your brain will start to figure out a way e a tua mente vai começar a descobrir um modo to make that thought happen. para fazer com que aquele pensamento ocorra. So the first C, casting down imagination, Então, o primeiro C aqui na nossa apostila, ceifar imaginações, is teaching the folks in the program. ensina essas pessoas no programa. We deal with the thought immediately, Precisamos tratar daquele pensamento no imediato, casting down those imaginations, ceifando aquelas imaginações, not dwelling on those thoughts, não permanecendo ali. not giving the brain a chance to start planning. Não dê somente o tempo para começar a planejar, How to do wrong. a fazer o errado. The second one is capture every thought. A segunda é capture We teach todo them- o pensamento. We teach them another tool here. Nós damos outra ferramenta aqui, We call it a trigger list. que falamos que é algo que inicia isso. Our senses are very tied to memories. Os nossos sentimentos são muito ligados às nossas memórias. You can just catch a smell of something, Você pode sentir o cheiro de algo and it will transport you back to your grandmother's house. e vai te levar de volta à casa da tua avó. You can just hear a small part of a song, Você pode ouvir uma pequena porção de uma música and it reminds you the first time you saw your beautiful wife. e vai te lembrar daquela primeira vez que você viu a tua The problem is esposa. this also happens with sin. O problema é quando que isso também ocorre com o pecado. The brain starts to associate certain things O pecado começa a associar certas coisas, with wrong activities. a mente associa essas coisas com as ações erradas. This could be sight, Isso pode ser a vista, sounds, o que ouvimos, odors, o que cheiramos, a song, a música, certain people, certas pessoas, people dressed a certain way. pessoas que estão vestidas de um certo modo. It's different for different people, Cada pessoa é diferente and it's different for different sins. e cada pecado um pouquinho diferente. But we teach them to start a list Mas nós ensinamos eles a começarem uma lista, that when they smell citrus, que quando eles sentem o cheiro de uma fruta cítrica, and they find that reminds them of a certain alcoholic drink, isso faz eles lembrar de uma certa bebida alcoólica. write that down. Então, anota. When I'm with a particular friend Quando estou com certos amigos and the memories of those sinful days come back, e as memórias daqueles dias de pecado voltam, write that down. anota. I had a friend when I was still working in television. Eu tenho um amigo, quando eu estava trabalhando na indústria de televisão, Gary was trying to quit smoking. ele estava tentando parar de fumar. Gary had found that there was a stop sign O Gary tinha achado que tinha uma placa de pare on his way to work, no caminho para o trabalho, that if he lit a cigarette at that stop sign, que se naquele ponto, naquela placa de pare, ele pegava o cigarro e acendia o cigarro, it would just be finished when he pulled into the car park at work. na hora que ele chegava
ali no trabalho ele tinha acabado de terminar aquele cigarro. And so here he is trying to quit smoking. Então ali ele está tentando parar de fumar. He would be fine at home. Em casa ele estava bem. He'd be fine driving to work. Indo para o serviço ele estava bem. No desire to smoke. Não tinha desejo de fumar. Until he got to that stop sign. Mas quando chegava havia aquela placa de pare. And you instantly want a cigarette. Imediatamente ele queria um cigarro. He had to start taking a different way to work. Ele precisou mudar a sua rotina de caminhada para o serviço. That was a trigger point for him. Isso foi um ponto que iniciava So we give aquele them this pensamento. tool Então nós damos essa ferramenta so they can start to recognize para que possam começar a reconhecer the areas of danger in their life. as áreas de perigo em suas vidas. They may have to change friends. Talvez vão precisar mudar os seus amigos. They may have to change jobs. Talvez vão ter que mudar de emprego. They may have to change the restaurants they eat at, Talvez terão que mudar o restaurante, the music they listen to. a música. Who knows what it is for each individual Quem person? sabe o que é para cada individual. But once you know those things that are going to cause you problems, Mas quando você sabe e reconhece aquelas coisas que vão causar problemas, you can actively avoid them. você pode evitá-los. The third C, O terceiro C aqui, we teach them to correct their thinking. nós os ensinamos a corrigir todo pensamento. You and I choose what we think about. Nós escolhemos sobre o que nós pensamos. We should never allow our thinking to be controlled by just random happenings. Não devemos deixar os nossos pensamentos acontecer devido a circunstâncias ao redor. An idle mind is a dangerous place. Uma mente parada é muito perigosa. We should not allow others to control our thinking. Não devemos deixar outras pessoas a controlar os nossos pensamentos. We teach them that they need to take charge of their thinking. Ensinamos que eles devem controlar, estar em controle dos seus pensamentos And bring it back into a biblical pattern. e voltá-los ou corrigir aquilo de volta aos caminhos bíblicos. Paul gives us that plan, that pattern. Paulo nos dá esses planos In Romans chapter 12, verses 1 through 3. If you em read that. Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículos 1 a 3, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. How do we transform our minds? Como transformamos as nossas mentes? Allowing God to work in our lives. Permitindo que Deus trabalhe em nossas vidas. Spend time in the Word of God. Gaste tempo na palavra de Deus. Meditate on the Word of Medite na palavra de Deus. God. Not allow our minds to be idle. Não permite que sua mente esteja parada. This is a big deal for them. E isso é uma grande coisa para eles. But that is the key to changing their lives. Isso é a chave para mudar as suas vidas. If you cannot control your thoughts, Se você não consegue controlar os seus pensamentos, you won't be able to control your life. você não vai controlar a sua vida. The main emphasis of this first part, A ênfase principal dessa primeira parte, as Pastor spoke earlier, is to bring them into a personal relationship with Christ. como o pastor disse, primeiramente é levá-los ao conhecimento de Cristo como Salvador, Which, as you and I know, allows the Holy Spirit then to indwell them. que aí nós entendemos que o Espírito Santo habita neles And that through prayer they can change. e que por meio de oração eles podem mudar. Through the Word of God they can change E pela palavra de Deus eles podem mudar, their thought life and take control. mudar os seus pensamentos, estar em controle. Every meeting we start, Toda vez que temos uma reunião, we have 15 basic Bible truths. nós começamos com 15 verdades bíblicas básicas They're repeated at every meeting. que são repetidas em toda a reunião, They'll be in your material there. estarão aí no seu material. At some point in the program, they're required to memorize these.
em algum ponto no programa, eles são obrigados a decorarem esses pontos. I remember now. Aqui, ó, no início. Primeira página. These are kind of the foundation. Isso é a fundação It addresses the problems. que trata dos It problemas gives them the answers. e dá as respostas. The thing that I don't like about these O que eu não gosto sobre esses pontos is they apply to me too. é que se aplicam para mim também. I like that they help the addicts. Eu gosto que ajuda os viciados, I don't like that my heart gets convicted when mas I eu read não these. gosto quando meu coração dói por causa disso. But if you and I were honest, Mas se nós fôssemos honestos, we're all addicted to something. todos somos viciados a alguma coisa. Our pastor had a meeting when we opened the residential home. Nosso pastor teve uma reunião quando nós iniciamos aquele lar de pessoas viciadas. There were a few people that were concerned about the home in their neighborhood. Algumas pessoas na vizinhança estavam preocupados sobre aquele lar. One of them said, "We don't want addicts in our neighborhood." Alguns disseram, nós não queremos esses viciados aqui na nossa vizinhança. Pastor Carter said this, E o pastor Carter, ele disse isso. "Don't kid yourselves. Não vai tentar te convencer. There are already addicts in your neighborhood." Já tem viciados aqui nessa vizinhança. It's the truth. É a verdade. You have addicts in your church. Você tem viciados na sua igreja. We like to think of the big ones of alcohol and drugs. A gente pensa nos maiores, né, a bebida alcoólica ou as drogas. But today, it might be a phone, Mas hoje pode ser or um Facebook, telefone, Facebook, games, video games. o videogame, It can be athletics, pode ser os esportes, anything that controls our life, qualquer coisa que controla as nossas and we're not in vidas. control of. E nós não controlamos aquilo. So they read these at every meeting. Então nós lemos isso em toda a reunião Eventually, they memorize them. e ao passar do tempo eles decoram. We'll just go through them here this morning. Nós vamos passar aqui hoje de manhã. Number one, only God knows how to make life work. Número 1, só Deus sabe como fazer a vida funcionar. The Word of God says what? A palavra de Deus diz o quê? There is a way which seemeth right unto men, Há um caminho que parece correto aos olhos, but the ends thereof are the ways of death. mas o fim leva à morte. You and I, left to our own devices, Nós, permitidos andar em nosso próprio caminho, will always make a mess of things. sempre vamos bagunçar as nossas vidas. Only God knows how to make life work. Só Deus sabe da caminha vida. Number two, God's Word is absolute truth. Número 2, a palavra de Deus é a verdade absoluta. You and I live in a culture of relative truth. Nós vivemos numa cultura de verdades relativas. The world says, don't let anybody tell you what's right and wrong. O mundo fala, não permite que pessoas falam para você o que é certo e errado. But God's Word is right and wrong. Mas a palavra de Deus mostra o verdadeiro certo e errado. And they need to understand that if God's Word says it, E precisam entender que se a palavra de Deus diz isso, we should follow it. nós deveríamos seguir. Too many times addicts have enablers in their life. Muitas vezes os viciados têm coisas que os ajudam em suas vidas, They will have people who help them, pessoas que os ajudam, who look the other way, que às vezes fazem de conta que não veem alguma coisa em suas vidas, who tell them it's not your fault. e falam, não é tua culpa, They will lie to them. que mentem para eles. They need truth. Eles precisam a verdade. I don't always appreciate truth in my life Eu nem sempre gosto de verdade em minha vida, when it speaks of my sin, quando fala do meu pecado, and they won't either. e nem eles vão gostar. But we need truth. Mas é isso que nós precisamos. Number three, addictions come from committing sin. Número 3, os vícios vêm do pecado que cometemos. If there was not sin in this world, there would be no addictions. Se não houvesse pecado, não haveria vícios. It's not something you were born with.
Não é algo que você nasceu com vício, It's not your parents' fault. não é culpa dos teus pais, It's your fault. é a sua culpa. It comes from the decisions that we make. Vem ou inicia com as decisões que nós tomamos. Number 4, sin comes from your heart. Número 4, o pecado vem do seu coração. Again, teaching them personal accountability. De novo, a responsabilidade ou a contabilidade pessoal. 5, you don't get much argument about. Número 5, a gente não tem muita reclamação. Sin destroys everything it touches. O pecado destrói tudo que toca. Most people in the program, A maior parte das pessoas nesse programa, by the time they've reached that point in their life, quando chegam a esse ponto em suas vidas, well, they will reach out and ask for help. que estão pedindo ajuda, They've destroyed a então lot of their já life. destruíram a maior parte de suas vidas. They understand that sin destroys everything it touches. Eles entendem que o pecado destrói tudo que toca. Number 6, Número 6, you can choose the sin, você pode escolher o pecado, but you can't choose the consequences. mas você não pode escolher as consequências. The world has separated those today. O mundo separou essas duas coisas hoje. The world wants to sin at will, O mundo quer que a gente pode pecar à vontade, but they don't want to suffer the consequences of that decision. mas não querem sofrer as consequências das decisões. That's not how it works. Mas não é assim que funciona. Number 7, your sin affects other people, Número 7, o seu pecado afeta as outras pessoas, helping them realize just how many people their sin hurts. ajudando-os a lembrar exatamente como o seu pecado afeta as outras pessoas. I alluded to it the other night in my message. Eu falei a outra noite na minha mensagem A lot of times we don't realize how much we tell on ourselves. que muitas vezes a gente não percebe quantas vezes a gente se vai se autoculpar. We think no one knows. A gente acha que ninguém sabe, We think it doesn't affect their life. que não está afetando a vida de ninguém, And it's a shock to them when they find out how much devastation they're causing. mas estão chocados quando descobrem quantos problemas estão realmente causando. Teenagers are excellent about this. Os jovens, especialmente, são bons nisso. They don't realize how they affect their family. Não percebem como eles afetam a sua família. Number 8. Number 8. Número 8, não versículo 8. Confession and repentance will remove guilt and sin. A confissão e o arrependimento removem ou retiram a culpa e o pecado, Working them to the point of salvation here. trazendo-os ao ponto de salvação. Number 9, a believer does not have to be bound by sin. Número 9, o crente não precisa ser preso ou limitado pelo pecado. Most people who are suffering from addictions A maior parte das pessoas que estão sofrendo nesses vícios and have tried to quit 1,000 times e tentaram parar 1000 vezes, have almost resigned themselves quase, vamos dizer, pararam, recuaram, that they will never be able to beat this, dizendo que nunca vão poder ter a vitória, never be able to overcome it. nunca vão poder sobrepassar. Hence the Victorio program to give them confidence Então nós temos esse programa de vitória and give them hope. para dar confiança e dar esperança. There is no greater human emotion Não tem uma maior emoção humana than hope. do que esperança. Number 10, Número 10, after removing addictions, depois de remover os vícios, you must replace them with godly actions. você tem que substituí-los com ações de Deus, divinais. A hole will always fill with something. Um buraco sempre vai encher com alguma coisa. And when those sins go away, E quando aqueles pecados desaparecem, something needs to be put in place. alguma coisa precisa tomar os seus lugares. A lot of addicts just move from one addiction to another addiction. Muitos viciados, eles saem de uma coisa para entrar em outro pecado. One bad habit Um hábito mau for a slightly less bad habit. para um outro hábito talvez um pouquinho menos mau. They quit drinking, Param de beber become an excessive smoker. e começam a fumar. They quit smoking, Param de fumar they become an excessive exerciser. e começam a exercitar.
They're just replacing Muito. one addiction for another. apenas trocando um vício por outro. So we teach them to replace them with godly E actions. nós precisamos ensiná-los a reporem ou trocarem essas coisas por ações divinais. Number 11, Número 11, holding on to anger and bitterness will hinder your life. segurando a raiva, a ira e a amargura vão atrapalhar, destruir a sua vida. And they do have anger and they do have bitterness. E eles têm essa raiva, têm essa amargura. Pastor has shown you this morning O pastor me mostrou hoje de manhã how to deal with those things. como tratar desses problemas. Number 12, Número 12, the company you keep will influence you. as pessoas, amizades que nós temos nos influenciam, a empresa que você mantém, as influências, as pessoas, amizades nos influenciam. This ties in or connects to the trigger list. Isso volta àquelas coisas que iniciam os pensamentos. I've heard it said the difference between you now and 5 years from now Eu ouvi dizer que a diferença entre você agora e você daqui 5 anos are the books you read são os livros que você lê and the people you hang around with. e as pessoas com quem você se relaciona. We should choose wisely. Devemos escolher sabiamente. Most addicts have to get new friends. Muitos dos viciados precisam de novos amigos. Number 13, Número 12, não, desculpa, número 13. controlling speech helps control the body. Controlando a nossa fala nos ajuda a controlar os nossos corpos. We understand that from the book of James, do we not? Nós entendemos isso no livro de Tiago. Number 14, pride produces spiritual failure. Número 14, o orgulho produz a falha espiritual. Number 15, freedom must be maintained. E número 15, a liberdade deve ser mantida. We're very clear about the Hope Program. Nós somos bem claros nesse programa de vida, Start to finish, que do início ao fim, an average person, a pessoa normal 8 months, 9 months to go through the program. demora entre 8 a 9 meses a cumprir ou terminar esse programa. If they walk away from the program at that point, Se eles saírem, desistirem ou pararem com aquele programa naquele ponto and they do not maintain the things they have learned in the program, e não mantêm essas coisas que aprenderam no programa, they have a very high chance of returning to their addiction. então é uma grande possibilidade que eles vão voltar aos vícios. Because you and I understand Porque nós entendemos the flesh never quits. que a carne nunca desiste. The flesh never stops A trying to take carne over. nunca para de tentar nos controlar. And we teach them this in the program. E nós ensinamos nesse programa This is a continual process. que é um processo contínuo. We're not giving them a pill, as it were, Não é uma pílula, uma coisa, um remédio para se tomar, a one-time treatment, um tratamento uma vez, and you don't have to do anything else. que não tem que fazer mais nada, We're training them how to live the rest of their life, mas estamos treinando eles a viverem o restante da sua vida, that they might be able to stay away para que possam se afastar and live that life e viver a sua vida and live it more abundantly, e viver abundantemente, like Christ desires for como us. Cristo deseja para nós. We've seen some amazing results Nós vimos uns resultados incríveis, with people coming through the program at church pessoas passando pelo programa nas igrejas and also with the men's home and now the ladies' home there e também com os lares que a gente tem lá dos homens, das mulheres também, at the church. na igreja. Do all of them make it? Todos conseguem? Unfortunately, no. Infelizmente não. But as we said in the beginning, we're all quitters. Mas como nós falamos no início, né, todos nós queremos desistir. But we give them the tools they need. Então nós estamos dando os recursos e as ferramentas que eles precisam To make a difference. para mudar as suas vidas. Here, in a few minutes, we'll have lunch. Daqui a alguns minutos nós vamos almoçar After lunch, we'll go through the rest of the curriculum. e depois do almoço a gente vai passar o resto do programa, que é o currículo. But we've got about 15 minutes or so before lunch will be ready. Mas a gente tem uns 15 minutos antes do almoço. And so, if there are some questions that you might have of the things that we've covered this morning, Então, se você tem alguma pergunta sobre o que nós falamos hoje de manhã,
you can ask those now, and we'll see if we can give clarification. Pode perguntar, a gente vai tentar esclarecer. Quando não tem uma igreja fundamentalista para indicar a bíblica ou tradicionais, o que fazer? When you don't, Repeat the question in Portuguese for the people. quando você não tem uma igreja a qual participar, uma igreja fundamentalista para indicar a pessoa a frequentar, o que fazer? What do you do when there's not a fundamental church, a good church that you can recommend that person go to? We run the program where we are, not where we aren't. So Nós trabalhamos o programa onde nós estamos, então eles só usam o programa na igreja em questão. the program is we only work through local churches, Então somente trabalham através da igreja local, and so we've never had that problem. então nunca trataram disso. Eu não sei se tem a ver com aquilo que o irmão falou sobre as lideranças também, e pastores que deixam até um campo missionário. Eu me marcou uma frase que disse por questões resolvíveis. Em tese, tem que se adaptar, ou esse programa aqui também serviria para esse tipo de problema? Esse programa então serviria para problemas tipo pastores saindo do campo também. Isso é relacionado com isso. Does this also relate to pastors, like he was saying, pastors who leave the field? They're missionaries who are working and they leave the field. Is this, are you talking about working with these pastors through this program? You were talking about the retreat, or you're talking about the retreat. Does this program relate to the pastors at the retreat? No, not in the sense of it's. No, he was talking about a something that they do to just be an encouragement. He was just kind of sharing. Não, ele está falando só para encorajar os pastores. Eles têm aquele tempo só para. Não estão usando esse programa com os pastores. I think you got his answer. Okay, all right. But if he wants to go to England and go to the retreat, he's welcome. Mas se quiser ir lá no retiro, está convidado. But he needs to bring his own interpreter. Mas traz o seu próprio intérprete, viu? Other questions, maybe? Alguma outra pergunta? How would you start implementing this program in your church, when they're implementing to do that? And once you start this program up, how would you start teaching these 15 points? Is it one at a time? Is it one a week? Is it one a month? Como que você começaria, como dar início a esse programa na sua igreja? O que você faria para iniciar esse programa na sua igreja? Começa dando os 15 pontos, ou um de cada vez, ou como é que faria? So we'll cover the material and program format a little and answer some of this in the afternoon. However, Na parte da tarde a gente vai responder um pouquinho mais sobre isso, mas the way that we implement it and encourage churches in the States to implement it o modo que a gente coloca em ação esse programa e encoraja as igrejas a fazerem is by introducing it to the people in your church first. é apresentar para as pessoas na sua igreja primeiro. So for us, we started it as a Wednesday night with our whole church, with our church. Nós começamos numa quarta-feira à noite com a igreja toda. I shared with the church that we wanted to help those with addictions. Eu compartilhei com a igreja que a gente queria ajudar as pessoas viciadas And in order to do that, the church needed to understand how. e que para fazer isso a igreja precisava entender como fazer isso. And I encouraged them to go through the curriculum with me on Wednesday nights. E eu incentivei eles a passarem o currículo comigo de quarta-feira à noite. And we actually found that this was very helpful
for our church. E nós descobrimos que era muito bom até para as próprias pessoas da igreja. Because the truths that we teach in the program Porque as verdades que nós ensinamos nesse programa are universal spiritual truth. são verdades universais, baseadas na Escritura, They apply to everyone. que aplicam para todos. And everyone has besetting sin in their life. E todas as pessoas têm aquele pecado principal na sua vida. But often we don't think about it as addiction. Mas normalmente a gente não pensa nesse pecado como vício. But that's really what it is. Mas em verdade é exatamente isso. And so we found our own church people Então nós descobrimos que o nosso próprio povo na igreja, when they began to put these things into practice. quando começaram a fazer essas coisas, Became very excited about the spiritual growth they were seeing in their lives. estavam animados devido ao crescimento espiritual nas suas próprias vidas, And then it also caused them to start thinking e também causou eles a pensarem about how this could help their family or their friends. sobre como isso ajudaria seus amigos, sua família. And that then became the foundation of bringing people into the program. E aí isso foi o alicerce da gente poder começar a trazer pessoas para esse currículo, esse programa. It also helped us to develop workers in our church Também nos ajudou a desenvolver obreiros na igreja, because some people got personal help. porque alguns receberam a ajuda para si mesmo, And then some of those began to see the desire to help others. e alguns desses começaram a ver a necessidade de ajudar os outros. And so from this, we built up a staff of workers. Então, iniciando com isso, a gente começou a ter alguns obreiros. And so some of the staff that now works in our residential facilities E agora esses obreiros que nós temos dentro dos lares, aqueles lares de homens para as mulheres, started the program just as members of our church. eles simplesmente iniciaram nesse programa como membros da igreja. And we've seen great results from E that. nós vimos bom resultado. One of the things we were concerned about when developing the program Uma das coisas que a gente estava preocupado quando estava desenvolvendo esse material was not creating a program that would be a burden to a church. era não criar algo que seria pesado para a igreja carregar, para manter. Or one that would be imposing, forcing a church to do certain things. Ou que talvez estaria forçando a igreja a caber num certo molde, fazer certa coisa. As I said earlier, I grew up in a home where my dad started churches. Como eu disse antes, eu falei que meu pai era implantador de igrejas. And before I became the pastor where I now pastor, Antes de eu ser o pastor onde estou pastoreando agora, I started 4 churches. eu dei início a 4 igrejas. And so I know what it's like to have a small group. Então eu sei o que é ter um grupo pequeno. I know what it's like to just preach to my family, Eu sei o que é pregar só para minha família, which is more discouraging que desanima, because there's never any conversion. porque ninguém se converte. Seja bem-vindo. Yeah. But so when I wrote this curriculum, Quando eu escrevi esse material, we were actually in a church plant. nós estávamos iniciando uma igreja. We were running about 35, A gente tinha mais ou menos 35 pessoas and we needed a way to help folks that we were reaching for Christ. e precisávamos de um modo de ajudar essas pessoas que estávamos alcançando por Cristo. And we wanted to make the material accessible to small churches, A gente queria fazer um material acessível para as igrejas pequenas também, but also something that would work for a church of some size. mas também um material que daria certo para uma igreja maior também. So we we make the material available at no cost to churches. Então a gente providencia o material sem custo para as igrejas And all of this material will be available to your churches e todo esse material estará disponível para as suas igrejas online on our website, na internet, no site. and you can download and print it from there. Você pode baixar e imprimir. But you can operate the meetings or operate it in your church however God leads you to. Mas você pode adaptar e usar na tua igreja como Deus
quiser. If you want to have a weekly meeting on Friday night, Se quiser fazer algo sexta-feira à noite, toda semana, that's a good time to reach addicts. ótimo tempo para pegar pessoas viciadas. But if you don't have staff to be able to do something like that, Mas se você não tiver obreiros para poder fazer isso, you could use it for a Sunday school program você pode usar na escola dominical, or Wednesday night service, ou no culto na quarta, or you can just use it for one-on-one discipleship ou discipulado, a um, and help people grow in that fashion. e usar desse modo para ajudar as pessoas a crescerem. We believe that God will lead you as the pastor to know the best way to use this in your church. Cremos que Deus vai te guiar como pastor para saber o melhor modo de usar isso, implementar na sua igreja. And our goal is to provide good quality material O nosso alvo é providenciar um material de boa qualidade and be available for assistance, e estarmos disponíveis para dar assistência, but not to control how you run your church. mas não controlar o modo que você controla a sua igreja. As far as the rest of the answer to the question, E o restante da resposta para a pergunta, I'll kind of go through various formats for using it this afternoon. nós vamos dar vários formatos diferentes de como usar o programa mais tarde. All right? Any other questions? Há alguma outra pergunta? O pastor Marcelo me perguntou. Perguntou lá em Itapuã? Yeah, he was Perguntou on top mesmo. one. I said he's the only one who didn't ask a question. He asked a question. I said, you asked him up there? He said, yes. Yes, he did. Está confirmando aqui, então. Beleza. All right. Tudo bem? We'll after lunch we'll hand out the rest of the curriculum that is translated. Depois do almoço, a gente vai distribuir o restante do material que está traduzido. I will say this about the material. Eu vou dizer isso sobre o material. We greatly appreciate Brother Rogers' work on this. Agradecemos o irmão Rogers He's pelo seu trabalho. he spent a great deal of personal time on this, Ele gastou muito tempo, as well as I know going to personal expense to pay some to help with translation. até pagando e usando o recurso pessoal, fazendo a tradução. And we do understand that the translation that we have right now Entendemos que a tradução atual does have a need of some corrections, precisa de algumas correções, some proofreading. Correções. See, so Uma revisão. so this is going to be a little bit of an ongoing process. Então esse processo vai ser contínuo. And if you would like to be of assistance in that, Brother Rogers is the one that you would visit with. Se você quiser dar uma assistência, o pastor Sammy, Uh, conversa com ele. Irmão Rogers, also, what you'll see here today o que você vai ver aqui hoje is just the introductory material. é somente a parte de introdução. We actually have a significant amount of other curriculum Nós temos bem mais currículo that hasn't yet been que translated. ainda não foi traduzido. But this is what we consider our core curriculum Mas esse aqui é o principal. and what we take addicts through at the beginning. E quando a gente começa, a gente usa essa parte com os viciados. And as Brother principalmente. Gossmeyer mentioned, E como o irmão Gossmeyer falou, it will take someone between 8 months and a year to complete this part. vai demorar de 8 meses a 1 ano para completar essa parte. So possibly by the time you would have someone finishing this, the other material would be- Possivelmente até você acabar com essa parte já teria outro material traduzido. Okay. Tá bom?